Então, boa noite a todos e a todas. Nós vamos retomar a disciplina, o curso sobre as utopias clássicas e hoje nós veremos a utopia de Campanella, Tomás Campanella, ou o projeto, né, de uma sociedade utópica idealizada pelo renascentista, né, um dos últimos representantes do Renascimento, Tomás Campanella. Essa representação de uma sociedade ideal está delineada, exposta na sua obra mais conhecida, intitulada A Cidade do Sol. Eu sempre, né, fiquei um pouco impressionado com esse título, A Cidade do Sol. E o Sol me parece algo, né, para todos. Talvez seja essa intenção, ou foi essa a intenção de Campanella, ou seja, uma cidade do Sol, uma sociedade do Sol, né, fazendo uma alusão a um dos elementos importantes, né, da natureza, o Sol. Ou seja, assim, tirando aqui do contexto, né, da obra e da época do Campanella, mas poderia pensar uma sociedade do Sol, ou o Sol, significa uma crítica às sociedades autoritárias, né? As sociedades como o fascismo, o nazismo, o próprio stalinismo, né? Ou posições religiosas intolerantes, né? Ou uma crítica ao racismo, que acha que a sociedade tem que ser baseada só numa raça, só numa cor, ou só num tipo, né, de cidadão, em detrimento, às vezes, né, daqueles que se diferenciam. E na cidade do Sol, não, o Sol é para todos. E sob o Sol, todos são iguais. Então, é como a cidade do Sol me parece uma idealização de uma sociedade inclusiva, que ela inclui todos, né? Você vê o nazismo, não há espaço para os deficientes, né? Não há espaço para as pessoas defeituosas, não há espaço para as pessoas que tenham outra cor, outro estereótipo, né? Outra opção sexual. E na Cidade do Sol, não. Todos são iguais. Branco, preto, moreno, mulher, homem, criança, né? Deficientes. Quer dizer, todos são incluídos e todos estão sob o sol de forma igual. Quer dizer, sob o sol não é só para uns, em detrimento de outros. O sol não brilha só para uns, mas brilha para todos. Não existe o sol privado, não existe o sol particular, né? Quer dizer, é uma sociedade inclusiva, uma sociedade de inclusão, uma sociedade que pressupõe a convivência na diversidade, na pluralidade. Então, Tomás Campanella, é um filósofo, assim, né, no final do século XVI e até o meado do século XVII. Portanto, ele é um dos últimos representantes do Renascimento, né, um pensador renascentista. Então, Campanella nasceu em 1568, né, quer dizer, quase no final do século XVI, 1568, e morreu em 1639, né? 1600, ou seja, 1639 no meado do século XVII. Então, é quase final do século XVI, 1568, que ele nasceu, né, na Itália, 1568, quase no final do século XVI, e morreu em 1639, ou seja, quase no meado do século XVII. Portanto, ele é um dos últimos representantes aí do pensamento renascentista, né? Tomás Campanella. O Campanella, ele era um dominicano, um frade dominicano, muito culto, lia muito, escrevia muito, com muita rapidez, com muita facilidade, e era um filósofo, frade, muito engajado, né, na sua época, muito militante, engajado por uma sociedade, né, ele idealizava a filosofia como uma ferramenta, como um instrumento para a política, como um meio para a transformação social, ou seja, contra uma sociedade injusta, desigual, violenta, né?
Campanella idealiza uma sociedade que seja igualitária, que seja justa, que seja fundada na paz. Então, o Campanella, né, Tomás Campanella, um filósofo italiano, né, nasceu, repetindo aqui, em 1568, portanto, quase no final do século XVI, e morreu em 1639, quase no meado do século XVII. Né? E foi um filósofo que sofreu muito, muito, né, num contexto muito difícil, muito duro, no contexto da Inquisição, né, onde alguns filósofos foram queimados, o Giordano Bruno, o próprio Galileu também foi preso, passou 24 anos preso, e o Campanella sofreu muito, porque ele era um militante, além de filósofo, ele era um militante engajado, né, na Europa. Ele foi preso várias vezes, né, mesmo sendo frade, sendo religioso, ele foi preso várias vezes, foi torturado várias vezes, né, e chegou a ser condenado à morte, né, condenado à fogueira pela Inquisição. Mas deram-lhe alguns conselhos que, quando ele fosse investigado, né, para sua execução final, ele se fizesse de doido. E foi o que ele era muito inteligente e se fez de doido. Naquela época, ele não considerava, né, matar, queimar um doido. Né? A condenação teria que ser exemplar. Então, transformar a condenação de Campanella, em vez de uma sentença de morte, em vez de ser queimado na fogueira, tal como Giordano Bruno, ele recebeu a prisão perpétua, ou a sua condenação de morte foi transformada em prisão perpétua, certo? Isso aí foi em 1602, né? Ele morreu em 1639. E ele ficou, quer dizer, 1602, que foi justamente o ano preso, né? Que ele escreveu essa obra, A Cidade do Sol. Essa obra foi escrita na cadeia. Ele escreveu na cadeia, preso. Cidade do Sol. Foi um filósofo que foi muito, muito perseguido, como falei, foi preso, né, foi torturado, né, depois teve a condenação de morte, a condenação de morte foi transformada em prisão perpétua. Ele ficou 24 anos preso, né, e foi solto porque houve um movimento de intelectuais na Europa em prol da sua liberdade. Ele acaba sendo solto, mas já muito debilitado, e vem a morte depois, em 1639, tá certo? Mas essa obra, que ele foi preso em 1602, nesse ano de 1602 ele escreve e publica essa obra, A Cidade do Sol, né? Campanella. A Cidade do Sol é, assim, um ideal de Campanella de pensar uma república, uma sociedade político-teológica, ou uma sociedade teológico-política, né? Quer dizer, fazer uma junção, uma relação entre religião e política. Esse é o ideal, assim, do Campanella na Cidade do Sol, uma sociedade fundada na religião, no caso dele, a religião cristã, e também na política, ou uma sociedade política articulada com a religião, ou uma sociedade religiosa articulada com a política. Política e religião, para Campanella, devem estar juntas. Okay? Então, a Cidade do Sol, o título, como eu falei, é no sentido de uma sociedade inclusiva, ou seja, o sol é para todos, o sol brilha para todos. E nessa sociedade, todos, na diversidade, são iguais, todos são incluídos. Depende de cor, de raça, de profissão, né? Todos são iguais. Portanto, é uma sociedade baseada na igualdade, baseada na justiça, baseada na paz, que é, na verdade, uma crítica como eu falei aqui, o ideal dos utopistas, geralmente é uma crítica à sociedade da sua época, uma sociedade baseada em guerra, na época, né? Muita corrupção, muita injustiça, muita violência, uma sociedade pestes, né? Muitas doenças na Europa. Então, o que a Campanella quer? Negar essas sociedades europeias, né? Baseada na injustiça, baseada na desigualdade, baseada na guerra, na violência, e negar esse tipo de sociedade e colocar, frente a isso, uma outra sociedade que ele chama a Cidade do Sol, ou a Sociedade do Sol, que seria um ideal de uma sociedade, na perspectiva de Campanella, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, uma sociedade
fundada não na guerra, mas na paz, né? Na tolerância com os outros, com a diversidade, ok? Então, eu vou ler um pouco, um resumo que eu fiz sobre isso, né? Depois vou ler também algumas passagens aqui, e depois eu vou para o próprio ler algumas citações, né? Que eu fiz no texto, e se der tempo a gente entra já no texto, ok? Então, essa obra, A Cidade do Sol, escrita em 1602, escrita na cadeia, né? Ele estava preso, ok? Campanella foi preso de 1602 a 1626. Passou 24 anos, tal como Galileu. Galileu também ficou 24 anos preso, né? Galileu sai da cadeia, já cego, e morre um ano depois, ou 2 anos depois também, né? O Campanella, ele era um frade dominicano, né? Um frade realmente formado, um teólogo, né? E idealiza essa sociedade, ou essa república teológico-política, ou essa república político-teológica, ou essa república na qual há a junção de religião e política. Religião e política, para ele, devem andar juntas, né? Política e religião devem fazer uma junção, né? Não só religião, não só política, mas política e religião. Ou uma política fundada nos princípios do cristianismo, ok? Então, eu vou ler um pequeno resumo sobre a, a Cidade do Sol, depois eu vou ler algum resumo que eu escrevi, em seguida a gente volta para a própria obra. Mas, por enquanto, eu pediria a atenção de vocês, que eu vou ler só uma página, coisa bem resumida, para que nós possamos ter uma ideia geral dessa obra. Então, Campanella é um filósofo, frade dominicano, um dos últimos representantes, né, do Renascimento. Nessa Cidade do Sol, Campanella pensa o quê? Um ideal de uma sociedade teocrática política, ou de uma sociedade teológica, né? Ou seja, e uma sociedade que ele visa, uma sociedade, vamos dizer assim, inclusiva, uma sociedade que tem que incluir todos, incluir a diversidade. Ou seja, sob o sol, todos são iguais, né? Portanto, não existe uma sociedade racista, uma sociedade só para os brancos, só para os pretos, só para os homens, não. É uma sociedade em que todos, independentemente de cor, de raça, de profissão, todos são iguais. Assim como todos nós estamos na mesma condição sob o sol. O sol brilha para todos. O sol é para todos. O sol não é privado. O sol não é particular. O sol não brilha, né, para uns. O sol brilha para todos. Assim é o ideal de uma sociedade inclusiva. Uma sociedade que trate todos de forma igualitária, né, e na tolerância com o outro, com a diversidade. Então, eu vou ler algum pequeno resumo que eu fiz sobre a Cidade do Sol. Em seguida, eu vou ler algum resumozinho, e se der tempo, eu vou ler também passagens resumidas, e aí depois a gente entra na obra, tá certo? Então, peço com licença para ler um pequeno texto. Tomás Campanella, 1568, nasceu em 1568, quase no final do século XVI, e morreu em 1639, meados do século XVII. Um teólogo dominicano, filósofo, foi perseguido, preso várias vezes, torturado várias vezes, sentenciado à pena de morte, ou seja, ser queimado na fogueira, mas ele se fez de doido, né? Fez de louco, e aí transforma essa pena de morte, ela é substituída por prisão perpétua. Ele fica lá, né, tem a economia a partir de 1602, para o qual ficou 24 anos encarcerado, de 1602 a 1626. É o último dos grandes pensadores sobreviventes do Renascimento, particularmente dos séculos XIII ao século XVI. Né? Okay? Ele foi solto em 1626, mas porque houve um movimento de intelectuais, né, de pessoas que tinham uma certa relação com Campanella em prol da sua liberdade. Aí ele foi solto. Mas senão ele ia ficar, né, numa prisão perpétua até morrer. E logo depois ele morre. Foi preso em 1602, ficou 24 anos, até 1626, e em 1639 ele vem a óbito, né, na França. Inspirado na República de Platão e na Utopia de Thomas More, e incentivado pelas descobertas, né, entre aspas,
do mundo novo, entre aspas, no século XVI, inspirado também pelos indígenas, que ali habitavam no estado de natureza, escreve Campanella a sua obra principal, A Cidade do Sol, em 1602, na cadeia, em que ele apresenta a sua utopia, a sua visão otimista, né? Veja, mesmo ele tendo sido preso, mesmo ele tendo sido várias vezes torturado, tendo sido condenado à morte, tendo sido condenado a uma prisão perpétua, mas mesmo assim o Campanella pensou o bem para a humanidade, né? Deixou essa obra, vamos dizer assim, de otimismo para a humanidade, né? Tem que ter uma visão otimista de uma república perfeita, isto é, o seu estado teológico-político como modelo de mudança, de renovação, para se livrar dos males da época, como a tirania, a guerra, a injustiça, a miséria, a peste, restituindo assim ao mundo a justiça, a igualdade e a paz. A Cidade do Sol é organizada por Campanella da seguinte maneira: ela, a Cidade do Sol, ela é dirigida, governada por um governante, que chama um príncipe sacerdote chamado o Sol. Essa é uma representação. O governante chamado o Sol, que não é um cientista, esse governante, nem é um ignorante proveniente, né, de um príncipe, ou não é um ignorante escolhido por um partido. Esse governante, esse príncipe sacerdote, esse governante da cidade ideal, chamada Cidade do Sol, ele é uma espécie de sacerdote metafísico, que tem sabedoria, que conhece as causas primeiras e as leis da natureza, e possui habilidades para tudo, inclusive para o exercício do poder político. Como eu disse, essa Cidade do Sol de Campanella também não só influenciada pelas descobertas, né, de outros continentes, mas também pela República de Platão. E o Platão também tem esse ideal, né, que o governante tem que conhecer, o governante tem que ser filósofo, ou o filósofo tem que ser governante, né? Ou, senão, o governante tem que conhecer as leis. E aquele que conhece, aí a influência de Platão em relação a Sócrates, aquele que conhece, vai, ao conhecer a justiça, ao conhecer a igualdade, ao conhecer, né, a paz, ele vai praticar. Ou seja, quem conhece, pratica o bem. Para Sócrates, né, a pessoa não pode ter conhecimento e fazer o mal. O mal, para Sócrates, é ausência de conhecimento. Aquele que conhece, no sentido mais verdadeiro do termo, tem uma inclinação ao bem. Então, para Platão, o homem só pode praticar o bem se ele conhece. O homem só pode praticar a justiça se ele conhece. Então, se o rei conhece o que é o bem, conhece a justiça, ele vai praticá-lo. E aqui, né, esse governante também é aquele que tem conhecimento, aquele que tem sabedoria, não só sabedoria universal, geral, não só no sentido filosófico, mas também tem conhecimento de política, de governabilidade. Ele idealiza esse governante, né, esse perfil mais filosófico, mais teórico, de capacidade, e esse governo, né, esse governo com capacidade filosófica, política, esse governo ele é auxiliado na concepção de Campanella por três ministros, chamados por ele, o primeiro-ministro, ministro PON, P-O-N, PON, que significa potência, força, que visa esse ministro, né, que visa evitar a guerra, dar potência à cidade, evitar a guerra e garantir a paz, né, garantir a tolerância entre os indivíduos, interno e externamente. Então, esse governante, que ele chama de metafísico, ou chama de sol, né, não é um mero político, não é um mero descendente, né, de um príncipe, é aquele que tem capacidade, aquele que conhece. Se conhece, vai praticar o bem. E ele é auxiliado por três grandes ministros, né, ou ministérios, seria o POM, que é a força, a potência, depois o ministério, o ministro SIN, SN, que é o Ministério da Sapiência, da capacidade, do conhecimento, que deve propiciar a tecnologia, técnica, ciência, conhecimento em geral à cidade. E também pelo o ministério, né, o ministro de MOR, que ele chama MOR,
que é do coração, do afeto, que é responsável pela procriação, pela produção. Então, por que esses três princípios, esses três ministérios como auxílio ao governador, ao governante ou ao príncipe dessa cidade do sol? Porque Deus, isso é como se fosse uma representação de Deus e de todas as coisas. Deus para Campanella, e a gente fala, né? O que é Deus? É um ser onipotente. Deus é potência. Então, esse governante teria também esse ministro, esse ministério, que iria lhe ajudar, que é o ministério que ele chama do POM, da potência, né? Da força, para garantir estabilidade, para garantir tolerância com o outro, evitar guerras, evitar digladiamento entre os indivíduos, né? E também, Deus também é a sabedoria, né? E assim, esse governante também seria auxiliado por esse ministro que chama, pelo ministério, esse ministro chamado de, sim, da sapiência. Uma sociedade precisa de ciência, uma sociedade precisa de técnica, né? Precisa de capacidade. Assim também como Deus é amor, né? Deus é onipotente, onisciente, mas também Deus é amor. E aí também esse governante, esse, né, príncipe dessa cidade do Sol, teria também o auxílio desse ministro chamado Mo, o amor. E de Deus deriva tudo, né, que é constituído por essas três propriedades primárias: a potência, a sapiência e o amor. Todas as coisas é como se fossem derivações de Deus, né? Todas as coisas têm uma certa inteligibilidade, né, uma certa racionalidade. Falando o Campanella fala muito assim, de uma natureza viva, né, que tem uma certa inteligibilidade, que tem uma certa potência, e tem afeto, sentimento, etc. Né? Então, na cidade do Sol, os cidadãos, os solares, deixa eu ver se chegou alguém aqui, cidade do Sol, né, os solares, na cidade do Sol, os solares são organizados segundo a ordem da natureza e vivem segundo a razão. 2, na cidade do Sol, os cidadãos, os solares, ostentam as virtudes do espírito, as virtudes da alma, como vitória sobre os vícios. Na cidade do Sol, os cidadãos solares não, olha que interessante aqui, não possuem propriedade, né? Isso é muito persistente entre os utopistas, né? Na utopia clássica. Os solares, né? Que são cidadãos da cidade do Sol, não possuem propriedade privada, mas comunhão de bens. Todos os bens pertencem a todos. Os bens são da coletividade, da comunidade. Os cidadãos, os solares dessa cidade, têm como comuns não só os bens materiais, mas também as mulheres e as crianças, tal como na República de Platão. Aqui, né, as mulheres e as crianças serem comuns não quer dizer uma visão libidinosa, quer dizer que todos nós somos irmãos, né? Não existe essa família privada. É como se a sociedade fosse uma grande família, né, onde eu tenho que tratar o outro como irmão, né? Ou seja, nós somos uma mesma comunidade, uma mesma sociedade. Nessa cidade do Sol, os solares, os cidadãos, vivem em paz, eles são pacifistas, né? São contra a guerra, sem conflitos. Na cidade do Sol, os solares não são egoístas. Daí não praticam também crimes, não tem crimes, não tem egoísmo. Na cidade do Sol, os solares não têm ódio particular, pois cultivam a virtude ou as virtudes. Na cidade do Sol, os solares, olha, não recebem dinheiro e não dão valor a ele. Vejam, né? Repete, né, aquilo que o Moros também, Thomas Moros, na Utopia, defendera. Não tem propriedade privada e não recebem dinheiro e não fazem culto ao dinheiro, né? Não tem nenhum valor o dinheiro na cidade do Sol. Na cidade do Sol, os solares têm alimentação e habitação igual para todos, né? Então, todos têm moradia e todos têm alimentação. Na cidade do Sol, os solares possuem
uma educação igual para todos. Interessante, né? Uma educação para todos, baseada nos exercícios físicos, nas artes práticas e profissionais, nas matemáticas e nas ciências naturais. Na Cidade do Sol, os solares trabalham, preste bem atenção, no máximo 4 horas diárias, propiciando, mesmo assim, fartura para toda a sociedade. E o resto do tempo, tempo livre, é dedicado ao culto do corpo e da mente. Quer dizer, o Campanella, mesmo sendo um frade, mesmo sendo um dominicano, muito parecido ali com Thomas More, que defendera 6 horas de trabalho, né? Ele está defendendo só 4 horas. Quer dizer, uma visão positiva também do trabalho, todos devem trabalhar, todos devem contribuir, mas o trabalho não deve ser extensivo. Vejam, nessa época também o trabalho era extensivo, né? Uma carga horária de 12, 14, 16 a 18 horas. E aqui o Campanella está defendendo 4 horas, né? Que ainda hoje, né, no século XXI, nós não conseguimos efetivar esse ideal de trabalharmos 3 pela manhã, 3 da tarde, ou 2 pela manhã, 2 da tarde, assim todos teriam também mais oportunidades para trabalho, etc. Né? Na Cidade do Sol, solares trabalham, no máximo, repetido, 4 horas. Na Cidade do Sol, solares não acumulam, eles só produzem o necessário, porque quem acumula vai dominar, né? Vai ter mais riqueza, e vai gerar o quê? Digladiamento dos indivíduos, guerras, etc. Não há acúmulo de riqueza, só produz o que é necessário, né? E o que sobra é dado para os animais, ou seja, não há acúmulo, né? Visando interesses privados. Interessante também que na Cidade do Sol, os solares, os cidadãos solares, não tem, olha, não tem, os solares não têm empregados, né? Quer dizer, essa noção de empregado é muito uma sociedade assim, colonial, né? De senhores com servo, de senhores com escravo. Até hoje, aqui no Brasil, é muito comum a gente sempre querer ter empregado, empregadas, né? Na Europa isso é muito raro, né? Até visto com certo espanto, né? A gente tem empregado, etc. Né? Então, na Cidade do Sol não tem empregados, pois cada um se basta com seu próprio trabalho, né? Quer dizer, a gente tem um modelo de uma sociedade ainda quase escravista, né? Onde nós queremos ter alguém para trabalhar para nós em casa, fazer o que nós podemos fazer, né? O que nós não queremos, trabalho mais pesado, etc. Aqui não, uma sociedade, né? A sociedade do Sol, da Cidade do Sol, todos têm que executar suas próprias funções. Não existem empregados. Na Cidade do Sol, todos os solares, né, têm o necessário para viver. Não há escassez, não há miséria. E o fim de cada um não é particular, não é privado. O fim de cada um é o comunitário, é o coletivo. Pode-se pensar que essa utopia, ou essa sociedade utópica, chamada Cidade do Sol, de Campanella, não seja possível e nunca existirá. No entanto, né, o Campanella faz uma alusão à República de Platão, faz uma alusão à utopia maurusiana, né? Faz uma alusão ao cristianismo antigo, né? Que viviam em comunhão de bens, as comunidades, as primeiras comunidades cristãs, né? Eles viviam em comunidade, os bens eram comuns antes do cristianismo se tornar uma doutrina oficial, né? Ou seja, um cristianismo praticado aqui na Terra. As comunidades também, né, dos índios, tá certo? Que era baseado que na igualdade, na justiça. Ele toma esses relatos, né, dos navegantes. Então, a partir disso, ele idealiza assim, uma sociedade, né, como o sol, que brilha não só para uns, mas para todos. É uma sociedade como o sol, que sob o sol, ou sob ela, todos são iguais, ou que todos sejam iguais. Certo? Então, de forma resumida, é esse o ideal
os ideais da sociedade do Sol, dos solares, né? Então, a cidade do Sol, Campanella, né, 1602, representa as aspirações de Campanella por uma reforma no mundo, por libertação dos males que o afligem. Né? O Sol é como se fosse um Deus visível. Certo? Então, Campanella, na Cidade do Sol, ele apresenta, ou a Cidade do Sol representa um desejo de renovação, tirar o mal do mundo, a tirania, né? A hipocrisia, tá certo? Os males, a carestia, a guerra, a peste, a inveja, o engano, a injustiça, certo? E colocar um remédio contra isso, tá certo? Que é justamente essas potências, né? Esses ministérios, além de um governante que tem sabedoria, que conhece as causas do mundo, mas também, vamos dizer assim, completado, né? O acompanhado por esses três grandes ministérios ou ministros, que é a potência, que é a sapiência e que é o amor. Então, ergue-se essa sociedade, né, do Sol, essa cidade do Sol, ergue-se num monte, num vale. Essa sociedade do Sol, a cidade do Sol está dividida em 7 grandes círculos, né, vários círculos. Acima do vale tem um templo redondo. A cidade, como já disse, é dirigida por um governante ou por um príncipe chamado, um príncipe sacerdote chamado Sol, né, ou metafísico. Ele é o chefe de todos, não só no espiritual, como também no material. Não só no material, como também no espiritual. É um governo teocrático político, ou um governo político teocrático. O ideal de Campanella, como já falei, é fazer uma junção entre política e religião. Uma república teológico-política, ou uma república político-teológica. Então, é uma fusão do poder político e religioso. Esse chefe, como já falei, esse governante, é assistido vamos dizer assim, a gente chama aqui de príncipe, né, mas três forças, três ministérios, que é o Ministério do Pão, da potência, de uma cidade ideal tem que ter potência para se defender, tem que ter potência para garantir, né, uma sociedade inclusiva, garantir vamos dizer assim, o respeito ao outro, né? Garantir a diversidade, que é a capacidade para todos, né? Garantir a tolerância, então tem que ter força, tem que ter potência, né? Tem que ter também, ele é também assistido pelo SIM, que é a sabedoria, uma sociedade do Sol, ela também estimula o conhecimento, estimula a técnica, estimula a ciência, que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, garantir as condições, né, materiais, para que as pessoas possam ter o suficiente para satisfazer suas necessidades e viverem para a liberdade. E também essa cidade do Sol, ela assim, assistida que ele fala aqui, pela, pelo amor, pela sensibilidade, pela sensação, que é o amor. Né? Esses três ministérios representam as primalidades do ser. Todo ser, para a Campanella, tem potência, tem uma certa inteligibilidade e tem sensibilidade, amor. O que seria essa potência? Potência seria que o Estado tem força para garantir a unidade, para garantir uma sociedade diversa, plural, uma sociedade inclusiva. Essa cidade, a sociedade também tem o quê? O auxílio, que chama aqui do Ministério da Sapiência, ou seja, está preocupado com o desenvolvimento da ciência, está preocupado com o conhecimento, que é fundamental para trazer né, no sentido das condições materiais para o coletivo. Então, é importante o desenvolvimento da ciência, é importante o desenvolvimento do conhecimento, é importante o desenvolvimento da técnica e, por último, essa sociedade também tem um ministério que é responsável pela sensibilidade, pela produção e reprodução da vida, ou seja, pelas condições materiais de existência. Não podemos falar né, de ciência, não podemos falar de proteção sem deixar de lado, né, deixando de lado
as condições materiais, que seria a definição do amor, né? Ou as condições de sobrevivência, de produção e reprodução da vida. Então, pom, potência, sim, sapiência, e mor, amor. E cada um tem, é, tem uma função de acordo com o seu nome: potência, sapiência e amor. Todos os círculos, né? Todos os círculos de muralhas contêm, são 7 círculos, né? Tem muralhas nesses círculos, dentro dessa cidade, e essas muralhas contêm inscrições, apresentando representações tanto do mundo interno quanto externo, de modo a fixar as imagens, os símbolos de todas as coisas e dos acontecimentos do mundo. Então, tudo que acontece no mundo era colocado nesses muros, né, como uma forma de representação do que está acontecendo a nível nacional e internacional. Por exemplo, a parte externa do último círculo, né, a parte externa do último círculo contém imagem de todos os inventores das leis, de todos os inventores das ciências, de todos os inventores das armas, bem como de Cristo e de seus apóstolos, né, na Igreja Católica. Nessa cidade do Sol, todos os bens são comuns. Não há bens privados, não há bens particulares, não há bens para uns em detrimento de outros. Não, os bens são para todos. Os bens são coletivos. Os bens são comuns, tal como na República de Platão, né? Ou seja, não existe na cidade, na sociedade do Sol, não existe propriedade privada. Tudo é comum. Mulheres, as crianças, como faz parte de uma grande família, de uma grande sociedade. Não há guerra, nem contendas, né, por egoísmo. Ou seja, não existe isso. Né? Não há, portanto, não há crimes na Cidade do Sol. Há uma ostentação das virtudes como vitórias sobre os vícios. Os nomes dos magistrados correspondem às virtudes, aos que se chamam magnanimidade, fortaleza, liberalidade, justiça, diligência, verdade, beneficência, gratidão, hilaridade, exercício, sobriedade. Campanella foi, como eu disse, uma das grandes figuras do Renascimento, um dos últimos. Então, Campanella fala aqui de um estado ideal, né? Resumindo aqui. Nesse estado ideal, ele propõe uma sociedade universal onde, repetindo, não existe propriedade privada. Não há guerras, não há contendas, conflitos. Mulheres e crianças vivem comuns. O governo é um teocrático político, a chefia do Estado, né, tem um príncipe sacerdote, uma perfeita junção entre política e religião. Essa sociedade ideal, a cidade do Sol, de inspiração platônica, uma cidade feliz, né, governada por um sacerdote metafísico, não há, como já disse, propriedade privada, tudo é de uso comum, o egoísmo não existe, por isso não há crimes, e o trabalho é um trabalho mínimo, né, de 4 horas diárias. Mas a sociedade vive em abundância, com fartura. Se todos trabalham, se todos colaboram, né, todos também devem ter o resultado do trabalho. Ou seja, não só trabalhar, né, todos devem trabalhar, mas a distribuição, já que o trabalho foi feito por todos, a distribuição também tem que ser para todos, que difere da sociedade hoje, né? Todos nós trabalhamos, todos nós contribuímos, mas a riqueza não é distribuída para todos. Ela é apropriada apenas por uns, que geralmente não trabalham, né? E os outros têm apenas o necessário para a sobrevivência. O trabalho é mínimo, 4 horas diárias, mas a sociedade vive em fartura. A descoberta do mundo novo, né, no século XVI, e das sociedades indígenas que ali viviam, em estado de natureza, o bom selvagem, isso irá estimular o Campanella nessa idealização da sociedade, da cidade do Sol. Ok? Então, em resumo, seriam essas questões, ok? Aqui da cidade do Sol, Campanella, já falei 1500 nasceu em 1568 e morreu em 1639.
é a Cidade do Sol, escrito na cadeia de 1602. Tá? Então, pegando a obra aí, eu vou só ler alguns tópicos que eu escrevi aqui, depois, se der tempo, a gente volta para ler. Tá? A Cidade do Sol, ok? Ele vai mostrar logo no início como é que chegaram a essa Cidade do Sol, certo? Então, no começo ele vai falar um pouco sobre como se chegou a essa cidade, como é que conheceu, né? Essa sociedade chamada Cidade do Sol, como é que são os habitantes solares, etc. Em seguida, tem uma descrição de alguns dos templos, né? Nessa cidade. Também na Cidade do Sol, mostra como a cidade está regida, né? Governada, que é governada por um chefe não só material, mas também espiritual, com capacidade, né, de conhecer a natureza, conhecer as leis, né, do universo, mas também ter capacidade política, isso é um ideal platônico. O governante tem que ter conhecimento, ele só pode praticar a justiça se conhecer a justiça, ele só pode praticar o bem se conhecer o bem. Então o governante tem que ter conhecimento, e aquele que conhece pratica, no sentido socrático, o bem. A pessoa não pode praticar o mal tendo conhecimento. Seria para Sócrates, Platão, né, uma contradição. A pessoa conhece, de fato, pratica o bem. Aí seria uma visão ideal, né, de conhecimento. Então, nós temos esse governante com capacidade material e espiritual, esse governante, um chefe espiritual, né, chamado um príncipe sacerdote, o sol, o metafísico, que é, vamos dizer assim, auxiliado por outros ministérios, chamado o Ministério da Potência, né, ou seja, que é capaz de trazer, garantir a paz, evitar a guerra, garantir a tolerância entre os indivíduos, né? Garantir a sociedade, usar esse termo contemporâneo, inclusiva, né? Todos têm que ser tratados e considerados iguais. Então, esse governante metafísico, esse governante sol, com capacidade, é auxiliado por esse ministério da potência para garantir, né, uma sociedade em que todos sejam respeitados, em que todos sejam tratados de forma igualitária. É também assistido pelo poder, pelo Ministério da Sabedoria, ou seja, que tem uma preocupação com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da técnica, que é fundamental para garantir a subsistência, né, dos indivíduos nessa sociedade. E também esse governo ele é, vamos dizer assim, auxiliado, como eu falei aqui, pelo Ministério do Humor, o amor, né? Que é responsável, na verdade, pela união, é responsável pelas condições de vida, pelas condições de produção e reprodução da espécie humana. Professor, Oi? no caso, na Cidade do Sol, o Campanella ele explica como o exército se organiza nessa cidade? Não, ele não, Ou fala não há não. necessidade dele falar sobre isso? São pacifistas, né? Na verdade, os solares são pacifistas. Eles não defendem a guerra. Eles defendem no caso de se defender, certo? Mas não há Entendi. uma preocupação, né, de garantir a paz fazendo guerra, né? Ou uma estratégia de guerra, não. Os solares são, na verdade, defensores da paz. Eles são pacifistas, certo? Também há aqui, né, o modo de vida, né, o modo como eles viviam. Tudo é comunitário na Cidade do Sol, ou seja, tudo pertence a todos, tudo é comunitário, certo? Na Cidade do Sol, não há o amor à propriedade, né? Não há o amor ao egoísmo, mas sim o amor ao que é comum, ao que pertence à comunidade. Os indivíduos também são propensos, vamos dizer assim, né, de acordo com a natureza, para determinadas virtudes. Está na República de Platão, né, o amor à coisa pública leva o indivíduo ao afastamento Professor, dos interesses privados, do interesse particular. A partir que é cultuado isso, o amor à coisa pública, a pessoa vai se afastando, né, desse interesse pelas coisas privadas. Então, na Cidade do Sol, dando continuidade,
É, a educação, né? Ele vai falar um pouco das etapas da educação, né? Na Cidade do Sol, todos, a educação, todos os que se distinguem, né, na ciência e nas técnicas, são eleitos como magistrados, né? Quanto mais conhecimento, mais magistrados, etc. Né? Então, ele vai falar um pouco da educação, vai falar um pouco da educação aqui, que eu falei um pouco, né? Todos usam roupas iguais, né? Roupas simples, iguais, e todos têm a mesma educação. Uma educação baseada, como eu falei, nas artes, baseada nos exercícios físicos, né? Não só cuidar do aspecto artístico, não só a questão da sensibilidade, dos sentidos, mas também do corpo, né? Sem fazer apologia ao corpo. Também uma educação baseada nas práticas profissionais, tem uma profissão, uma educação baseada nas matemáticas, nas ciências naturais, né? Certo? Ele vai falar que é nobre, né? Aquele que trabalha, tá certo? E é vil quem vive do ócio. Há uma crítica àqueles que vivem a custo da exploração do trabalho do outro, né? Então, quem trabalha para a Campanella é nobre. Como eu falei, né? Nós olharmos a história nossa, da humanidade, desde a antiguidade até aqui, né? Na passagem do mercantilismo para o capitalismo, havia toda uma literatura negativa sobre o trabalho. Quem traz essa concepção já positiva do trabalho são o Thomas More e o Campanella. O Campanella está defendendo que o trabalho é uma atividade, é uma virtude. O não trabalho, o ócio, né, não é virtude, é um vício. Certo? Se nós olharmos a história da humanidade, aqueles que trabalham eram considerados escravos, servos, trabalhadores, ou seja, pessoas que não têm, né, grande importância na sociedade. Né? Sempre houve preconceito com aqueles que trabalham, com aqueles que contribuem para a sociedade. Mas a sociedade não pode ser sem trabalho. Né? A sociedade não pode ser sem a cooperação do trabalho. E o Campanella está falando aqui que é nobre aqueles que é nobre, tem nobreza aqueles que trabalham. Né? E é um vício aqueles que vivem do ócio, da exploração do trabalho do outro. Né? Muito importante isso. Né? E depois o Marx, o Engels, né, vão tomar essa concepção positiva e negativa do trabalho. Fala trabalho aqui não quer dizer trabalho, né, que nega, que arruína material e espiritualmente o indivíduo. Na medida que é um trabalho só de 4 horas. Se todos trabalham, vão ter condições materiais para que os homens que vivem na sociedade tenham liberdade. Então, o chefe do governo, né, não é um cientista, como eu falei, não é um cientista, também não é um ignorante, né, descendente de um príncipe ou eleito, né, por um partido. Ele é, na verdade, uma pessoa capacitada, né, esse governante da Cidade do Sol. Né, com uma espécie de metafísico, certo? Que possui sabedoria, conhecimento, que deve conhecer as causas, né, do mundo, da natureza, e as regras da natureza, e ter também capacidade, engenharia, de compreender a política, compreender como é que a sociedade funciona, etc. Né? Okay? Aqui eu ia falar um pouco também da alimentação, né? E da habitação. A alimentação e a habitação são iguais para todos os solares, né? Ou seja, todos têm habitação, todos têm alimentação, né? Os solares, todos têm a mesma habitação e a mesma alimentação. Muito interessante isso. Essa preocupação não é uma, vejamos que é uma utopia, mas ele está preocupado também com as condições materiais, né? Ele fala, um dos ministros, um dos ministérios que vai auxiliar o governante é o Ministério do Amor, que trata das condições de produção e reprodução da vida. Né? Quer dizer, também está preocupado com a técnica, com a ciência, para garantir o quê? A sustentação da sociedade. Né? Então, não é uma visão só idealizada, só espiritualizada, etc. Então,
pouquinho mais adiante, vai gerar um pouco. Aqui na Cidade do Sol. Aqui não há valor também, né? Já falei isso, só para frisar. Não há valor ao dinheiro, o dinheiro não tem valor na Cidade do Sol. Não há valor ao dinheiro, os solares não dão valor ao dinheiro. Todos têm o necessário para a vida, e o fim de cada um não é particular, não é privado, como eu falei, mas é um fim republicano, um fim coletivo, né? Quer dizer, o indivíduo deve pensar no comum. O indivíduo é educado para uma vida comunitária, né? O indivíduo é educado para a comunidade. Não se atribui valor, né, ao ouro, à prata, ou seja, não. Mas os solares nesse, quer dizer, o ouro, a prata, né, os metais preciosos, tem um sentido meramente de ornamento, né, para enfeitar as coisas, mas não para ter poder, domínio sobre o outro, etc. Né? Não se tem também aqui empregado, como eu falei, né? Certo? O homem tem que se bastar a si mesmo, bastar com seu próprio trabalho. Na Cidade do Sol, todos, né? Tudo, melhor dizendo, todos os trabalhos, tudo é distribuído, não é só trabalho, não é só produção, é produção e distribuição igualitária, né? A distribuição é igualitária, é igualmente comunitária, né? Os bens são comuns, não há propriedade privada. É a comunidade de bens, ok? Aí tem a questão do trabalho, como já falei, né? Igualdade, trabalham só 4 horas, né? O resto é para tempo livre, cultuar, né? O corpo e o espírito. Falei na Cidade do Sol, tudo é comum, tudo pertence a todos, né? Não há guerras, né? São pacifistas, não entram em guerras, mas se preparam, vamos dizer assim, né? Se exercitam, exercitam os outros podem, né, ter inveja, etc., dos solares, eles têm que se defender caso haja necessidade. E na medida em que aqui é uma cidade que cultua também a religião, mas não um tipo de religião em detrimento de outras, né? Os solares não têm medo da morte. Eles acreditam em Deus, acreditam, né, na ressurreição, acreditam na vida pós-mortal. Os solares não têm medo da morte. Né? Eles acreditam na imortalidade da alma. Isso é uma coisa que até hoje eu não entendo. Por que o cristão tem tanto medo da morte, né? Já que eles acreditam em imortalidade e tal. Aqui os solares não, eles são cristãos, são religiosos, vamos dizer, ou pelo menos tem esse fundamento, não só religioso, mas também político, ou seja, tem a cidadania. Não é uma sociedade só religiosa, é uma sociedade também de política, ou seja, uma sociedade de um religioso é um cidadão, né? E não há a religião, né? Não há o Deus, há uma tolerância religiosa. A guerra teria que, caso haja guerra, teria que ser justificada, né? E sem assembleia, em discussão, certo? Claro, entra no contexto de guerras, né? De conflitos, de invasões, de domínio de outros continentes, as guerras eram constantes. Falei aqui que as mulheres, as crianças também devem trabalhar, ajudar, né? Certo? Ah, então, os solares não recebem dinheiro, né? O trabalho não recebe dinheiro, não tem forma de pagamento, eles evitam ódios particulares, eles cultuam virtudes, né? A agricultura é valorizada aqui, tá certo? Possui fartura, né? E é interessante, eles não acumulam
né? Não acumulam, ou seja, eles não acumulam, produzem só o necessário. E o resto é para os animais, ou seja, para não ter ambição, né? Para não ter domínio. Então, produz apenas o que é necessário. Sobre os alimentos e a bebida, né? Que fala um pouco também que os solares bebem, comem carne, peixe, legumes, né? Eles comem peixe, carne, ou seja, eles vivem de forma saudável, não abusam na quantidade, né? Daí os solares, vamos assim, têm uma vida mais saudável, né? Certo? Eles não têm doenças, né? Como outros cidadãos em outras cidades, tá certo? Então, tem toda uma orientação aqui também de alimentação, que é muito interessante, né? De vinhos, etc, né? É, ok? Então, falar um pouco sobre as religiões, que é só um resumo, né? Alguns pontos da obra, para que nós possamos depois, né? Lê-la. Aqui, aqui das dificuldades que eu falei, né? Se pensar uma sociedade assim, uma sociedade utópica assim, né? Da dificuldade da existência de uma sociedade. Aí vai fazer, como falei aqui, menção à República de Platão, né? Vai fazer uma menção, uma indicação das sociedades dos primeiros apóstolos, né? Os primeiros cristãos, vai fazer uma alusão à utopia de Moros, aos Incas, né? No Peru, as comunidades jesuítas, né? No Paraguai, os relatos, né? Vai tomar também os relatos dos mercadores. Claro que houve também matança, imposição, né? Dos jesuítas, né, nessa coisa toda de paz, né, de aceitação, houve imposição também de uma religião em relação às religiões, né, dos negros, da religião dos índios, né, e daqueles que foram também tornados escravos, né, homens brancos, etc. Os relatos dos mercadores que viajavam, faziam um relato de sociedades mais justas, igualitárias, né, e que todos trabalhavam. Isso vai ser importante para o Campanella da idealização da Sociedade do Sol, né? A dificuldade, né? Realmente é difícil, né? Mas que não é possível uma sociedade assim, tá certo? Vai falar também que o trabalho é um dever da comunidade, trabalho não só para uns, mas para todos, né? Interessante, né? O trabalho é dever da comunidade, o trabalho é um dever da sociedade. Trabalho, claro que soa para nós exploração. Fala, trabalho soa para nós algo cansativo, algo que nos mortifica, algo que compromete nosso corpo, nosso espírito. Mas aqui é um trabalho mínimo, 4 horas, para que todos possam contribuir para a comunidade, né? Para que nós possamos ter o necessário para pensar na liberdade, para pensar, né, nas atividades espirituais. A educação, né, também é para todos, interessante isso, né? Ou seja, né? E aí, é, bem, então, vai falar um pouco também, né, se, se todos procuram uma função que não seja fechada, né, certo? Vai falar também aqui que é comum a comunidade estar de acordo também, né, com Deus e com a natureza, uma sociedade, portanto, tem um fundo não só político, mas também religioso, né? Já que a sociedade está de acordo com Deus e com a natureza, Deus, se a gente pensar assim, né, fez a natureza para todos. Deus fez todos, nessa perspectiva religiosa, né?
todos iguais. Então, se é uma sociedade que tem esse princípio religioso, né, que Deus fez todos iguais, então todos nós temos que ser tratados de forma igualitária, né? E tem como referência a natureza é para todos, né? Deus fez os homens iguais e também fez a natureza não para ser propriedade de uns, né? Deu as condições materiais não para um, mas para todos, né? Então, sob Deus e a natureza, todos são iguais, todos, né? Tudo é propriedade de todos. A natureza, o mundo feito por Deus, não é propriedade de um, é sim propriedade de todos. Então, a propriedade privada, portanto, ela é má, né? Ela é má, por isso que aqui não se trata, né, de fazer apologia à propriedade, aqui trata-se de uma igualdade, né? De uma igualdade entre os homens e, portanto, a negação, né, dos bens particulares, privados, etc. Um pouco. Eu acho que tem alguma coisa interessante que possa. Ele também fala em diminuir o amor próprio, né? O amor próprio e aumentar o amor comum, né? Uma defesa aqui desse amor, não é uma negação, mas uma diminuição do amor pessoal, do amor próprio, né? Do amor individual, que geralmente está em detrimento ao amor social, ao amor às leis, ao amor, né? Às instituições, ao amor ao bem público, né? Ter afeto, ter sentimento de abraçar aquilo que não é só privado, aquilo que não é só individual, aquilo que é coletivo, que pertence também a mim, pertence a todos. Né? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Quem é? O Isaías. Diga aí, Isaías. Eu queria saber se nessa sociedade, né, porque eu ainda não li essa obra, se ela tem algum tipo de punição, assim, para as pessoas que não, assim, se adequam, né, que não conseguem viver segundo as normas, né, dessa, tipo assim, o padrão da sociedade, alguém que infringe, né? Existe algum É, tipo de punição para essas pessoas? se não me engano, ele fala, né, da lei olho por olho, dente por dente, né? Quer dizer, Uhum. de acordo com a gravidade, também teria uma punição à altura, entende? Né? Então, Sim. mas claro que, na medida em que as pessoas são educadas assim, né, educadas ao bem comum, são educadas para ter não só amor próprio, amor individual, mas o amor também, né, à diversidade, o amor também às leis, o amor também à sociedade, ou seja, toda uma educação voltada para a coletividade, onde não há estímulo ao excedente, né, não há espaço para a propriedade privada, não há espaço para o acúmulo, não há espaço para o dinheiro, então há todo, né, desde a educação, uma educação diferente, os indivíduos passam a internalizar isso. Claro que a gente é educado para a concorrência, a gente é educado para uma vitória individual. Né? A gente está num contexto em que nós somos educados para eliminar o outro, né? A eliminação do outro como condição da felicidade individual. Aqui não, né? O fim do indivíduo não é privado, não é individual. O fim do indivíduo é coletivo, é comunitário. Aí ele fala dessa lei de, né, olho por olho, dente por dente, ou seja, de acordo com a gravidade, terá também uma penalização. Certo? Entendi. Então, assim, é bem raro, né, acontecer dentro dessa sociedade alguém que, assim, É, infringe, né, a é, normalidade, digamos assim. tem que pensar que alguém foi, né, nesse ideal Uhum. aqui, onde a educação é igualitária, onde a educação Uhum. vai, né, cultuar as virtudes, né, vai propor, né, essa preocupação com o coletivo, preocupação com o social, né, educar o indivíduo desde criança, ter um fim também comunitário, né, Uhum. fora da sociedade não existe bens privados, não existe propriedade privada, não existe acúmulo, né, não há motivo para sobrepor outro, já que todos têm igual, tem de forma igualitária, né, tem moradia de forma igualitária, tem alimentação de forma igualitária, tem educação de forma igualitária, né, então é diferente de uma sociedade que a gente é educado, né, para concorrer com o outro. Né? A gente é educado para ser um indivíduo capaz, mas sem preocupação com o outro. A gente é educado para ser Professor, uma pergunta. preocupação com o coletivo. Pois não. Professor,
Visto a forma de organização dessa cidade, né, seria considerado dentro do socialismo utópico de Tomás Campanella, a forma de acúmulo, né, tipo, de alimentação, né, tipo, como que eles tinham, por exemplo, essa divisão igualitária de alimentação, agricultura mais relacionada ao espaço de divisão, né, tipo, divisão igual de alimentação, cultura e sociedade. Hum. Né? Aqui o forte. Familiar. Podia se assemelhar, por exemplo, a algumas experiências que nós temos hoje atualmente que cooperativas, dão né? certo. Sociedades cooperativas, né? Seria considerar, por exemplo, uma ideia utópica ainda? O que? Socialmente? O que, por exemplo? Essa ideia de alimentação gratuita dentro de uma comunidade que se organiza socialmente? Não, né? Acho que a alimentação é um direito, né? O indivíduo tem direito à vida, é um direito básico, né? Então, se esse direito básico não é respeitado, né? Os indivíduos têm direito à revolta, né? Negação dessa sociedade que não lhe garante a vida. A vida é um princípio básico, né? E isso tem que ser garantido para todos os cidadãos. Os cidadãos têm que ter condição de vida, né? Não, vida não é só comer. A vida não é só beber, não é só se alimentar, não é só ganhar um salário mínimo, mas é se alimentar e beber de forma qualitativa. As pessoas comem, bebem, mas a qualidade é comprometedora, de forma tal que as pessoas adquirem doenças, né? As pessoas não se desenvolvem físico e intelectualmente. Então a comida é fundamental, a base é fundamental. Pode, não existe fome. Tudo bem, mas vamos ver o que as pessoas estão comendo, né? O que as pessoas estão ingerindo, o que as pessoas estão bebendo. Por que as pessoas vão mais cedo? Por que as pessoas pobres têm mais doenças, né? Vamos Sim, assim, muito interessante que essa ideia hoje... É fundamental. As comunidades, né? Aqui a ideia é uma ideia de cooperação, cooperativas, né? Vamos produzir e o que produzir será distribuído. Como nós não temos isso, nós podemos praticar. Eu acho que essas atividades, né, com iniciativa de ajudar, de cooperar, no fundo é uma antítese à sociedade. Não é isso, ninguém coopera, né? A gente não coopera na prática, a gente não faz na prática. Eu posso pensar idealmente na sociedade, mas sou um intelectual que não tenho prática. O pessoal está tendo. Isso não quer dizer que sejam pessoas assim, ingênuas. Não, é uma antítese. Na prática também está negando a sociedade. Né? Na medida que você distribui, na medida que você tem uma forma, né, societária dentro de uma sociedade, é uma antítese. Né? É uma antítese, é uma negação à sociedade. Não se organiza assim, em comunidades, né? Onde não se produz em comunidade, onde não se distribui em comunidade. Hoje a gente luta para que as pessoas tenham, né, condições de alimentação, condições de beber, de se alimentar, mas tem que se colocar também a qualidade disso, né? A qualidade dos alimentos. Não basta só comer, não basta só beber, mas é necessário que as pessoas comam e bebam de forma igualitária, de forma justa. Porque se você come mal, você bebe mal, você vai morrer cedo. Você vai ter doenças. Você também não vai ter capacidade de pensar, vai ter capacidade de estudar, na medida em que você não tem, né, um corpo saudável, um corpo resistente, você não foi bem alimentado, isso também vai influenciar na capacidade de pensar, na capacidade, né, de refletir, na capacidade de se concentrar, na força corporal que você vai ter. Né? Então, se eu sou fraco, né, eu tenho debilidades, eu tenho muitas doenças, claro que isso vai influenciar na minha capacidade de pensar, de refletir, né, concentrar-me. Se eu estou preocupado com o rei da necessidade, eu não posso pensar em filosofia. Se eu estou preocupado com a sobrevivência básica, imediata, né, que é a sobrevivência, esse é um direito, deve ser um direito e um dever do Estado, um dever da sociedade. Garantir, é um direito da cidadania, que os indivíduos tenham, de forma igualitária, as condições básicas da vida. É um direito do indivíduo, só que isso não é respeitado, isso não é efetivado. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que tem outros interesses, né? Que a distribuição não é igualitária, a distribuição ela é privada. Né? A produção é coletiva, mas a apropriação dessa produção não é coletiva, é privada, é particular. Isso traz contradição, traz exclusão, traz miséria, traz desigualdade, depois vai trazer o quê? Violência, morte, cadeia, né?
barbárie, etc. Então, eu acho louvável todas as iniciativas que cooperam, todas as iniciativas que aglutinam, né, coletivo. E muitos acham, isso é ingenuidade. Eu prefiro que hajam atividades, né, mesmo que sejam, né, vamos assim, denominadas por alguns como ingênuos, Sim. eu acho que E há são vários atividades exemplos humanitárias, como de ditas, né? organização no Brasil e Né? espalhados, né, também pelo globo. Pois Há é, eu vários acho. exemplos de organização Ah, no Brasil e espalhados também pelo globo, né? pois é, eu acho que isso é louvável, essas iniciativas, né? Da gente, mas você está fazendo isso e tem mira, sim, mas, né? Vejamos, é uma resistência que eu estou fazendo, estou sendo como exemplo, estou uma referência, né? Que eu estou tendo uma Professor, atuação, uma sociedade que não vai garantir alimentação para todos, eu estou lutando de uma certa forma. Pois não, quem é? Anaximandro, Maximano, vamos lá. eu assim uma colocação para fazer, não sei se eu vou conseguir, estou elaborando ainda assim, mas fazendo uma ligação com Hegel, em que ele identifica o conhecimento sensível, imediato, como aquele conhecimento que não percebe as ligações do objeto consigo mesmo e Uhum. com o sujeito, né? E trazendo para a utopia, eu imagino assim, eu vejo mais ou menos como se fossem os primeiros utópicos, eles têm uma visão imediata, eles identificam o erro da sociedade, o problema da sociedade dividida, em que as pessoas têm, uns têm ouro, outros não têm, uns comem, outros não têm, uns têm acesso à educação, outros não têm, e esse conhecimento, essa proposta inicial, que é meramente imediata, de mudar de uma hora para outra, ela vai evoluindo historicamente para uma percepção, para um conhecimento, e aí o Hegel fala isso do conhecimento, da mudança do conhecimento sensível para a percepção, o próprio conhecimento sensível identifica as suas deficiências e quer passar para um nível mais avançado de conhecimento. A própria utopia eu vejo também como se fosse a utopia, ela vem se construindo com o tempo. Os primeiros utópicos, eles têm uma visão imediata que aquilo está errado, mas ao mesmo tempo os utópicos seguintes, digamos que os teóricos seguintes se aproveitam daquela teoria e já evoluem para analisar. O Marx já vai analisar as relações de produção e tal, que é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente propor uma nova sociedade que para os primeiros utópicos era uma questão meramente de vontade, né? Uhum. E eles não conseguiam ver os interesses por trás daquela injustiça, daquele mundo injusto que havia. A gente pode fazer um tipo assim, porque se a gente tem essa percepção de que a utopia é uma coisa em construção, em movimento, é um vir a ser constante, então a gente pode entender também que elas são importantes como maneira de apontar o que está errado e como apontar o que poderia ser, mas elas não podem ser vistas como nada fechado, tem que ser visto como um processo que vai ser construído em cada sociedade, vai construir a sua utopia própria, né? O Marx e o Engels, né, vão elogiar, por um lado, os socialistas utópicos, né, que são, assim, herdeiros dessa tradição dos grandes utopistas, socialistas utópicos, né? Owen, né, Fourier, Saint-Simon, os clássicos do socialismo utópico. Eles são herdeiros dessa tradição dos utopistas. Agora, eles são críticos, eles não, como eu falei, eles não são ingênuos, né? Eles são críticos do seu tempo. Eles são negadores de sociedades desiguais, sociedades injustas, sociedades violentas. Né? Eles propõem uma sociedade fundada na justiça, fundada na igualdade, fundada, né, não na guerra, mas na paz entre os indivíduos. Agora, um dos problemas dessas grandes utopias é como se tivesse uma sociedade meio pronta, né, que tem que ser implantada. Mostra como é que vai se dar esse processo. Né? Não há uma mediação com a praxis, com a história. Né? Como é que essas sociedades serão constituídas? Quais são as mediações para isso? Né? Entende? Como se tivesse um modelo já pronto e fosse implementar. Né? Quer dizer, não há uma indicação de como materializar isso. Né? Eu quero dar algumas dicas, né? mesmo no seu tempo. Tá certo? Mas é importante a crítica ao trabalho, né?
trabalho extensivo, 12, 14, 16, 18 horas, uma crítica à propriedade privada, né, que causa desigualdade, que é, né, resultado da exploração e da expropriação do indivíduo, uma crítica ao dinheiro como forma de domínio, uma crítica ao acúmulo, né, que gera domínio de uns sobre outros, uma crítica à prostituição, uma crítica à miséria, né, defender uma sociedade em que todos tenham habitação, que todos tenham alimentação, que a educação tem que ser devida à sociedade para todos, né? Então, essa é uma crítica muito pesada. E é uma denúncia, né? Não é uma crítica suspensa, é uma denúncia de sociedade em que não tem educação para todos, não tem alimentação para todos, não dá habitação para todos, que defende a propriedade privada, né? Que defende o dinheiro, que defende o acúmulo, que defende a intolerância, certo? Defende um tipo de Deus, um tipo de religião, e aqui mesmo defende a tolerância. Alguns vão defender a religião, mas uma religião aberta, né? Baseada na tolerância, no diálogo, na diversidade, etc. O grande problema é que é como se fossem modelos fechados, assim, né? Mesmo que se fale de uma certa abertura, mas é um modelo já pronto, né? Idealizado por um intelectual e tem que ser implantado. E não um ideal que tem que ser construído historicamente. Um ideal em que as pessoas têm que internalizar isso na sua história e procurar alternativas. Não é o intelectual trazer um modelo já pronto para implantar, ser implantado, ser efetivado. Ver, vamos dizer assim, o processo, como é que se dá o processo disso? A questão da consciência dos indivíduos, a questão da organização dos indivíduos, né? Certo? A formação dos indivíduos, né? Na história, para que isso seja um projeto também social, também do coletivo, e não de um intelectual ou de alguns intelectuais, né? Quer dizer, os indivíduos que fazem anti da sociedade também têm que ser educados, né? Uma educação alternativa, para que os indivíduos também almejem esse tipo de sociedade, né? Não tem, porque muitos não têm propriedade, muitos não têm alimentação, muitos não têm habitação, mas muitos internalizam uma sociedade desigual. Querem também ser ricos, querem ser proprietários, né? Querem ter propriedade privada. Quer dizer, embora sejam pobres, embora sejam excluídos, mas eles também pensam não como excluídos, pensam não como expropriados, não como explorados, não como violentados. Eles pensam na lógica do dominador, na lógica do proprietário, né? Na lógica do capitalista, na lógica do senhor, e não na lógica daquele que faz parte de um coletivo, daquele que faz parte de um social, né? Daquele que faz parte, né, de um mundo excluído e teria que pensar como excluído, numa sociedade em que o inclua não como indivíduo, mas também faz parte de um coletivo. Então isso não tem nos utopistas, né? Esse processo de formação, esse processo de construção de uma sociedade, né? E não trazê-la pronta, externa aos indivíduos, né? Quais são os caminhos que nós poderíamos tomar para pensar a médio e longo prazo uma sociedade diferente, né? Como é que a gente pode acumular nesse sentido? Não há nos utopistas, certo? Mas esses ideais serão retomados. Marx vai defender, né? Negação do trabalho, mas vai defender um trabalho livre. Marx vai negar a propriedade privada. O Rousseau lá na frente, né? Vai negar a propriedade privada, vai defender uma sociedade, né, em que o indivíduo é livre, né, sem cultuar os valores da civilização, né, o individualismo, a concorrência, né? Uma razão que domina os sentidos, domina, né, os afetos, quebra a relação com os afetos, quebra essa relação do homem com a natureza. Então, todos esses ideais que estão aqui nos utopistas serão retomados por Rousseau, serão retomados pelos socialistas utópicos, são retomados por Marx e por Engels, né, mas com outras fundamentações que a gente vai vendo aqui.